Projeto Guriri Criativo, Artes e Tecnologias. Realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Podcast de hoje vamos bater um papo sobre roteiro, análises de roteiro. Mas eu gostaria assim de falar de um processo que eu desenvolvi ao longo meu desenvolvimento no audiovisual, nesses 20 anos, que tem funcionado. Né? Tem funcionado. E depois a gente vai buscar os autores famosos, aí você consegue visualizar que é super importante. Então, assim, quero dar uma boa noite aí para o Marcos Caldas. Bacana, muito bom, prazer, que bom, seja bem-vindo. Hans Merri, bacana também. A começar pela fonte, né? A fonte tradicional dos roteiristas é o Correio News, né? Na fonte 12, é uma fonte tradicional que todos os roteiristas usam, né? Essa fonte que é esse formato da letra aqui, tá bom? E aí, quando eu começo a desenvolver o roteiro, eu tenho uma ideia, então eu desenvolvo essa ideia aqui ela passa a ser, né, trabalhada aqui, né, uma ideia, você desenvolve a ideia, eu gosto muito dessa ideia aqui, no máximo em 2 linhas, né, e depois você desenvolve um storyline também, né, você desenvolve um storyline para resumir essa história de uma forma brilhante, de uma forma mais... contar a história de uma certa qualidade, né, para que ela seja atrativa. Que não basta ter a história não basta ser brilhante, ser fantástica, ela tem que ser contada com qualidade. E contada não só com texto, mas ela tem que ser contada com imagens. Ela tem que estar contextualizada com imagem. Então, aí eu venho a ideia, o storyline e o argumento. O argumento é geralmente a forma que a maioria das pessoas já fazem o argumento, já começam criando o roteiro a partir do argumento, né? O argumento é uma prosa, né? Você cria ali 30 linhas, 60 linhas ali e faz. O roteiro técnico para quem depois quiser participar de concurso, o roteiro técnico em média são 5 páginas, né? Mas, assim, a gente para exercitar, eu recomendo fazer 30 linhas, depois você vai aumentando para 60, 2 páginas, 3, para você poder desenvolvendo a técnica já com qualidade. Uma outra coisa interessante também é que depois que você chegar ao argumento técnico, aí você parte para fazer a sinopse. O que é a sinopse? A sinopse é aquilo mesmo que o jornal divulga, né, sobre o filme. É um resumo do resumo, para poder a gente ter noção do que realmente nós estamos falando. Tá? E aí a escaleta é aquela proposta que eu citei. Eu gosto de começar pela escaleta, porque eu vou decupando na minha cabeça as ideias e o que eu quero colocar de imagens já na minha história. Eu já tenho mais ou menos uma história na cabeça, então eu começo a dar escala. Eu quero uma cena na estrada, eu quero uma cena na área urbana, eu quero uma cena na beira do rio, entendeu? Eu quero uma cena na cozinha, percebe? Então eu gosto de começar pela escaleta, mas você pode começar por vários caminhos. Aí depois que você tiver todas essas partes de cima desenvolvida, né? Tanto a ideia, quanto o storyline, quanto o argumento, e já tem uma sinopse, você já tem segurança, né, para fazer a escaleta. Você vai determinar na escaleta. A escaleta, tecnicamente, você vai determinar quais são praticamente as cenas que vão existir nesse roteiro. Então, dentro do que a gente chama assim, de roteiro, ele já tem também um formato. Depois a gente fala do formato para não complicar assim, a nossa cabeça. Então, o roteiro em si, ele já inclui os diálogos, porque ele inclui as personagens, né? Aí eu chamo sempre assim, você tem que fazer o roteiro ciente
já de tudo anterior. Por quê? Porque o roteiro você já tem que ter as personagens, o onde, né? Onde acontece essa história. São vários locais, estão bem descritos, estão bem delineados, estão bem... Tá? Então, a ideia é, parte de uma ideia, faz um storyline, cria o argumento, né? Faz a sinopse, parte de uma escaleta e aí você vai chegar no roteiro. O roteiro tem que ser... o ideal é que o roteiro tenha um formato técnico padrão, né? Que é o formato tradicional. E com o roteiro, né, profissional, técnico, você vai fazer o roteiro técnico para a produção. Ele precisa ser decupado para a produção. E aí a gente chama de roteiro técnico, por quê? Porque ali vai constar quais são os movimentos de câmera, qual as definições que o diretor vai tomar, se ele vai colocar ali uma determinada efeito, né, ou um cenário diferenciado. Todos os detalhes técnicos vão ser colocados nesse roteiro técnico, que não é propriamente dito o roteiro, a história. Ele é baseado nessa história, mas ele entra como detalhe. A gente consegue entender isso bem quando fazemos um documentário, porque a gente separa isso tecnicamente, entendeu? E aí, dentro do roteiro, você tem que ter lá o perfil das personagens, tá bem definido, as personagens, se for um curta-metragem. Se for uma reportagem, se for um documentário, não, né? É a história da vida real ali, você está gravando ali, o que aparece é o que é a realidade, né? E costumo sempre falar, nós vamos contextualizar agora com um exemplo do Anjo de Cara Suja, né? Que é o texto do João de Andrade, é o pano de fundo. O pano de fundo que a gente tem que descobrir qual o pano de fundo que eu quero colocar, quais são os fatos que eu quero citar dentro do meu filme, da minha história, do meu roteiro, né? Que contexto eu quero colocar, quais são os temas que eu quero abordar e qual é a transversalidade e a interdisciplinaridade que eu vou dar nesse trabalho, né, do roteiro. Então isso aí é bacana. E aí você pode também trazer isso para a contemporaneidade. Não precisa fazer uma coisa baseado em... Não, você pode trazer para a nossa contemporaneidade. E um dos pontos assim fundamentais é definir o conflito. A maioria das histórias, às vezes, elas têm um conflito um pouco frágil. Então a gente merece, para entendimento, a gente precisa ter uma argumentação técnica sólida. E aí o conflito é a base do sucesso do argumento e do storyline, porque esse conflito é que vai ser o grande atrativo para as relações das personagens dentro desse contexto todo que você colocar da história, tá? Isso aí é fundamental. Então, eu listo esses pontos como pontos principais num processo de criação, tá? Isso não invalida que você possa ter outros mecanismos de criação, não. Isso aqui eu estou falando de uma experiência bem particular, própria, né? Então vamos ver mais ou menos o Anjo de Cara Suja. Alexandre Lennon, Minas Gerais, presente! Bacana, seja bem-vindo, boa noite, bacana demais sua presença. E aí, falou de literatura, é lá com Alexandre Lennon, lá do nosso Centro Cultural, lá de... Como é que é? Minas Gerais, Drummond, é a terra do Drummond lá, né? Bacana demais, bacana. Sua presença aí ilustra a nossa reunião. Traz lá os nossos autores. Vamos desenvolver um projeto de oficinas e de criação e de produção audiovisual nessa terra, hein? Bacana demais.